Bom dia, bom dia. Devocional de oração, maravilhoso poder estar aqui com vocês todos os dias, 7 horas da manhã. Não sei quem são os corajosos que estão esse horário já aqui para meditarmos na palavra e orarmos a palavra. Você é muito bem-vindo nessa nossa sala virtual aqui de oração. Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família nesse dia de hoje. E é isso, devocional de oração. Todos os dias às 7 horas da manhã, ao vivo, online, aqui, nós oramos juntos, meditamos na palavra juntos. E depois fica gravado também para você ir lá de novo, escutar de novo, encaminhar para alguém e você poder ser abençoado poderosamente. O objetivo disso é a gente criar uma cultura, criar um hábito da oração e do meditar na palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade em orar, as pessoas estão ou iniciando na fé ou estão passando por um momento difícil e acabam tendo dificuldade de orar e meditar na palavra. Então vamos juntar os dois, vem devocionar com a gente, palavra e oração juntos, tá? Todos os dias, 7 horas da manhã, então te convido a estar comigo aqui e depois ali você tem esse material que fica gravado, você pode depois encaminhar para alguém. Aliás, faça isso, curta ali, compartilhe, vamos fazer a palavra de Deus correr longe, por onde ela tem que ir, tá bom? Então todos os dias aqui, 7 horas da manhã, nós vamos devocionar a palavra de Deus, palavra e oração, e nós vamos meditar e orar, e é isso aí. Vamos fazer isso todos os dias, 7 horas da manhã. Estou estudando aqui, vamos ver como que fica o final de semana aqui, sábado e domingo. Amanhã eu dou notícias para vocês aqui, mas no mínimo, de segunda a sexta, com certeza estamos aqui. A importância de você meditar na palavra de Deus vai mudando a tua identidade. Eu estou falando nesses dias sobre identidade, fazendo um devocional importante para a gente meditar na identidade e orarmos por ela, não somente ficar no nosso conhecimento, mas nos apropriarmos pela fé dessa identidade. Então, é algo maravilhoso da parte de Deus quando você tem essa prática na tua vida, ela vai te transformando de dentro para fora, os teus costumes, os teus hábitos e até mesmo o pecado que te assola e te escraviza começa a cair por terra e você vai sendo uma pessoa livre. Então é importante nós meditarmos. E a identidade muda totalmente a nossa vida. Identidade é aquilo que realmente transforma o nosso ser, o nosso coração. Identidade é um resgate daquilo que Deus sempre planejou para a tua vida, mas o pecado, o inferno e o mundo se levantaram contra a tua vida e literalmente distorceram quem você é em Deus. Mas a palavra de Deus é poderosa, o evangelho é poderoso, ele tem esse papel de te resgatar novamente a essa natureza celestial que você tem de filho, de filha de Deus. Isso é poderoso. Então não aceite nada diferente do que a palavra de Deus diz ao teu respeito. Não aceite nada diferente daquilo que a Bíblia, que aquilo que Deus falou ao teu respeito, se manifeste. Amém? Então, todos os dias aqui vamos ter esse devocional com oração, vamos meditar e orar, vamos devocionar aqui toda manhã, mas nesse período agora estou falando sobre identidade pela importância do tema e como é importante nós fazermos um devocional prático, com áreas de nossas vidas que precisam ser transformadas e assim a gente consegue aplicar na nossa vida a palavra e orar para que ela se torne viva em nós. Amém? Então, dado o recado aí, Deus abençoe vocês demais. Depois você pode ir lá no YouTube, Rodrigo Aldeia, vai estar lá a playlist com todos esses devocionais. Óbvio que lá também tem escola de oração, tem estudo de escatologia dos últimos dias. Já falei muita coisa aí sobre até o que está acontecendo agora aí nas eleições, tá? Então vai lá, dá uma meditada, vai ser maravilhoso. Deus os abençoe demais. Hoje eu quero ler um texto com vocês. Deixa eu pegar aqui o texto. Esse é um dos textos preciosos. Esse texto literalmente mudou a minha história, a minha vida, mudou a minha caminhada. E quando eu entendi, mergulhei na profundidade desse texto, minha vida foi transformada. A palavra de Deus nos diz assim, em Colossenses,
capítulo 2, versículo 13, 14 e 15, tá? Diz assim, ó. Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que nos era contrária e consistia em ordenanças, né? E ele removeu-a pregando-a na cruz e tendo despojado potestades e principados, fez deles um escândalo público, ou um espetáculo público. Eu estou lendo numa tradução aqui mais simplista, mais fácil de entendimento, porque você vai compreender claramente o que aconteceu aqui. Triunfando deles na cruz. Triunfando deles na cruz. Então a Bíblia aqui está nos dizendo que quando nós estávamos mortos, agora eu vou usar a versão original aqui, nas nossas transgressões, né, e nos nossos delitos ou nos nossos pecados, existiu uma escrita de dívida. O apóstolo Paulo usa esse termo aqui, na verdade é um termo grego, cheirografon, que era um documento literal que existia no primeiro século, de Roma ali. Roma usava esse documento, e esse documento ele era escrito como se fosse uma nota promissória, como se fosse um documento declarando que você tinha uma dívida com alguém, no caso Roma, no caso algumas pessoas. Então era um documento que era oficial, ele era conhecido, ele era válido, né, no Império Romano ali no primeiro século, para fazer essas transições, dívidas e essas coisas. Se assinava ali essa confissão de dívida, se assinava esse documento, e esse documento ficava ali válido na mão daquele que precisasse por algum motivo futuramente cobrar, se não viesse ter o pagamento e assim por diante, tá? Nada diferente do que a gente vive hoje, quando você vai fazer um contrato, você vai assinar, ali tem as cláusulas e assim por diante, tá? Então existia esse documento no primeiro século. Então o apóstolo Paulo usa esse exemplo para fazer um comparativo da nossa vida também na questão de pecados, na questão de transgressões. Então isso era complicado. E o que acontecia quando a pessoa não honrava esses compromissos, e a quem tinha posse desse documento poderia fazer? Né? A pessoa poderia ser até presa, né? No primeiro século. A pessoa poderia, segundo diversos historiadores, a pessoa poderia ser vendida escrava, ou ficar escravo de alguém, ou trabalhar para alguém, literalmente, né? Como se fosse um escravo mesmo. Essa pessoa perdia o seu ir e vir, essa pessoa perdia o viver para os seus propósitos. Agora ela começava a viver para os propósitos de outros, ficava escravo ao invés de viver para os seus propósitos. Essa pessoa poderia então ser escravizada, poderia ficar presa até pagar essa dívida. Jesus usa esse exemplo quando ele cria algumas parábolas, uma delas falando sobre aquele homem que devia e foi encarcerado também. Então, no primeiro século existia essa possibilidade. O mais complexo disso é que a pessoa perdia o seu direito civil. Em algum dos casos ali, ela perdia o seu direito civil, então ela já não era considerada mais um cidadão. Ela perdia, vamos usar aqui, a sua identidade. Então, por causa dos pecados e das transgressões, Paulo fala que acontece isso também com a gente. Nós perdemos nossa identidade celestial, e agora nós começamos a viver na terra de uma maneira, nós não vivemos mais os planos e os propósitos que Deus tem conosco, qual o motivo que Ele nos criou, e nós vivemos para os outros, ou vivemos os propósitos do mundo, vivemos os propósitos dessa terra. Mas Ele poderosamente, a Bíblia diz que da mesma forma que existiam essas questões, às vezes um parente, um amigo ou alguém fosse até esse local, que tivesse essa escrita de dívida, né, e pagasse, essa pessoa estava totalmente livre, essa pessoa estava totalmente liberta,
e essa pessoa resgatava o seu direito civil, o seu direito, sua identidade era resgatada. Então, Paulo usa esse exemplo para se referir a nós. Então, eu e você fomos igualzinho por causa dos pecados, das transgressões e por causa da nossa velha natureza. Nós tínhamos uma escrita de dívida que nos era contrário, ou seja, o que é ser contrário? Impedia de nós vivermos o propósito de Deus, vivermos a identidade que temos em Cristo. Era contrário, ela resistia a nós, nos era contrário ao nosso ser, ao nosso eu, à nossa identidade. Então isso paralisava os propósitos de Deus. Mas nessa manhã, que Deus possa resgatar você de qualquer tipo de escrita de dívida, porque a Bíblia diz que ele cancelou, Jesus cancelou a nossa escrita de dívida, encravando-a na cruz, ou seja, está pago. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo está pago essa conta, eu paguei a conta dele, eu paguei a conta dela, agora ela vai ser restaurada em sua identidade, vai ser restaurado na sua fé, vai ser restaurado no propósito que ela tem comigo na terra. Então, hoje, nessa manhã, a boa nova, o evangelho, que significa essa boa nova, ele traz para mim e para a tua vida a certeza de que naquela cruz ele já pagou o preço daquilo que impedia nós de vivermos a nossa identidade na terra. Então nessa manhã vamos orar, vamos declarar e vamos nos apropriar pela fé daquilo que Jesus fez por nós. E não somente isso, mas aqui e despojando, né? Tirando tudo aquilo que os principados e potestades se vestiam, os expôs publicamente, né? Ao desprezo público, ao espetáculo público. Isso também acontecia quando o imperador ou um rei vencia uma guerra. Ele trazia o rei que ele venceu, aquele líder que ele venceu, ele tirava toda a sua roupa e fazia ele transitar em lugares públicos, mostrando a vergonha dele. Então, algo que nós temos que entender: quem está envergonhado é o mundo espiritual, é o inferno, e não você. Que você seja resgatado em tua identidade, em tua fé, em tua espiritualidade, e o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Amém? Glória a Deus pela tua vida. Vamos orar essa palavra, vamos orar esse princípio poderoso da palavra de Deus, que ele sim cancelou toda escrita de dívida. Esse documento que era oficial no primeiro século foi cancelado no mundo espiritual, na tua vida, foi cancelado essa escrita de dívida que te era contrária, e no nome do Senhor Jesus você possa ser livre para crescer espiritualmente, para viver os propósitos de Deus, para estabelecer poderosamente a restauração da tua identidade, da tua vida, da tua família e da tua fé. Amém? Vamos orar? Pai, que privilégio tenho de estar nessa sala virtual de oração, nesse ambiente aqui, Pai, nessa reunião de oração aqui nessa manhã, 7 horas da manhã, orando, declarando a tua palavra, declarando, ó Pai, a força que tem o teu evangelho, declarando, ó Pai, e nos apropriando pela fé da tua palavra. A tua palavra é poderosa, a tua palavra é grandiosa, ó Pai, por isso abre os nossos olhos, mas também, ó Pai, liberta-nos de nossas prisões. Rasga, Pai, seja rasgado nessa manhã toda acusação contrária do inferno, tudo aquilo que o inferno fica falando de mentira e declarando inverdade sobre a vida dos teus filhos, caia por terra nessa manhã. Eles são livres em ti. Sejam restaurados, ó Pai, em sua identidade, a identidade celestial, a identidade poderosa que vem do céu. Eles sejam curados, eles sejam renovados. A área emocional de suas vidas seja tocada, Pai, pela tua presença e pelo teu Espírito Santo. Faz essa obra poderosa, ó Pai, na vida pessoal de identidade dos meus irmãos, ó Pai. Não deixa a vida, o inferno ou qualquer outra pessoa definir quem eles são. Quem define, Pai, quem eles são é o céu, é o reino de Deus. Por isso, Pai, manifesta nesse momento que eles foram chamados para ser, que o Senhor os toque profundamente, que essa presença, que essa palavra os liberte, os transforme, vai quebrando as cadeias, toda escrita de dívida, Pai, caia por terra, toda, Pai, falta de ser considerado como um indivíduo no primeiro século e
Paulo usa esse exemplo, que muitas vezes muitos dos meus irmãos vivem isso, ó Pai, eles caminham, eles vivem, eles trabalham, eles têm suas casas, mas eles não vivem o papel e nem a identidade de um cidadão do céu. Por isso, Pai, resgata-os nessa manhã, restaura-os nessa manhã, ó Pai, e que nessa manhã nós declaramos que toda escrita de dívida está cancelada sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, Pai, que nós possamos viver poderosamente, de uma maneira grandiosa, os teus propósitos, os teus desígnios. Pai, toma liberdade nessa manhã de tocar a vida dos meus irmãos com a presença do teu Espírito Santo, que resgata a identidade deles, que resgata a fé deles, que restaura quem eles são em ti, ó Pai. Tudo é possível ao que crê. Eles são cidadãos, eles fazem parte do teu reino, reino dos céus, ó Pai. Por isso, meu Senhor, eu te peço, manifesta-te poderosamente no meio dos meus irmãos, que eles sejam marcados e tocados por essa verdade de tua palavra, ó Pai, e que a vergonha que o inferno diz que muitas vezes é nossa, não é nossa, e que essa vergonha, Pai, como aquele rei declarava totalmente a vitória sobre os seus inimigos, eu declaro também, através da tua palavra, no nome de Jesus, a derrota também de todos aqueles que têm se levantado contra os meus irmãos aqui, que caia por terra todas as estruturas espirituais que os acusava, que os envergonhava e que os impedia de viver o seu propósito. Restaura a sua identidade, ó Pai, que eles tenham essa identidade celestial, essa identidade do reino de Deus resgatada em suas vidas, em suas casas, em suas famílias. Eu te agradeço por essa manhã, por essa verdade em nossos corações, pela oportunidade de estar aqui fazendo esse devocional de oração com os meus irmãos, ó Pai, e que essa verdade, através do teu Espírito Santo, possa crescer a cada dia mais na vida e no coração dos meus irmãos. Resgata a identidade deles, ó Pai, e que eles sejam conhecidos, ó Pai, não só na terra com sua identidade natural, mas eles sejam conhecidos no céu, em nome do Senhor Jesus, pelo esse resgate dessa identidade poderosa em Ti. Cancelada toda escrita de dívida e que o Teu nome, Pai, seja glorificado na vida dos meus irmãos. Assim nós oramos e te agradecemos, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, família. Maravilhoso poder estar aqui com vocês. Vem devocionar com a gente. Vem aprender a palavra de Deus de uma maneira simples, mas também vem orar a palavra, que isso vai mudar a tua história. Deus abençoe. Todos os dias, 7 horas da manhã. Espero você aqui. Glória a Deus. Compartilha, comenta, divulga o devocionar. Deus abençoe. Fiquem na paz. Valeu. Tchau, tchau.